Psicologia de Minas Gerais e todos que participam desse seminário. E, em nome da nossa equipe, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Superintendência de Direitos Humanos, aqui participando também, gostaria de cumprimentar pela feliz ideia, porque é um momento em que a sociedade civil organizada discute um tema tão importante e no nosso entendimento, como secretário de Direitos Humanos de Minas Gerais, como militante de direitos humanos, nós sempre pudemos comprovar no dia a dia que a sociedade civil sempre é melhoradora do governo. A genética governamental, ela sempre sai melhorada quando os debates, quando a discussão, ela parte também de um trabalho participativo da sociedade civil. Então, inicialmente, dar as boas-vindas, agradecer o convite e gostaria de informar a todos que, em função, nós teremos que inverter a ordem aqui. O deputado Durval Ângelo tem que presidir a reunião do Shopping Oiapoque e solicitou a inversão da ordem que prevista no programa, de falar em primeiro lugar. Portanto, nós gostaríamos, já passando direto à fase dos expositores, convidar a fazer uso da palavra o deputado Durval Ângelo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Senhor secretário adjunto de Direitos Humanos, João Batista, nosso amigo, trabalhamos juntos durante 8 anos na Assembleia, professor Sapori, secretário adjunto de Defesa Social, Jaime, aqui representando a deputada federal Maria do Carmo Lara. Inicialmente, eu me alio e me junto às palavras do João Batista, saudando esse evento promovido pelo Conselho Regional de Psicologia. Acredito que a partir do momento que a gente amplia o processo de discussão sobre a questão da pena na sociedade, envolvendo todos, né? Sociedade civil, Estado, diferentes segmentos da sociedade civil, nós estamos dando uma grande contribuição à causa do encarcerado na sociedade. Então, eu acho que isso é muito importante e a gente já acompanha com muita alegria o trabalho desenvolvido pela Comissão de Direitos Humanos, né, do Conselho Regional de Psicologia. Sabemos que faz um trabalho sério, né, em algumas atividades a gente tem algumas parcerias, alguma atuação em conjunto, e agora nessa discussão da questão da pena, da execução, na situação das prisões. Eu gostaria de começar, talvez com uma provocação, que é um pensamento, uma frase do escritor de Moçambique, Mia Couto, onde ele diz: o que mais dói na miséria é a ignorância que ela tem de si mesma. Confrontados com a ausência de tudo, os homens abstêm-se do sonho, desarmando-se do desejo de serem outros. Existe no nada essa ilusão de plenitude que faz parar a vida e anoitecer as vozes. Eu acho que hoje, ao abordarmos essa questão prisional, particularmente em Minas Gerais, essas palavras são fortes, né? É um pouco o quadro que nós, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e também como participante há muitos anos em assessoria da pastoral carcerária, é o quadro real, né? Que a gente encontra no cárcere em nosso estado. E é lamentável constatar, né, esse quadro de horror no cárcere, que a gente vê cada vez mais quando nós entramos numa Palmital, numa delegacia de furtos e roubos, numa delegacia de toques,
E a ilusão que se tem é como se ali realmente a vida estivesse parada, totalmente parada. Como se a gente vivesse um permanente império de anoitecer de vozes, de anoitecer de vozes. E eu acho que é uma experiência pessoal, principalmente na maioria que nós temos aqui, são psicólogos e psicólogas, que procuram enveredar pelos segredos da mente, da psique. Acho que seria uma experiência das mais fundamentais, vocês conhecerem o que são esses porões do sistema prisional. Há pouco tempo, durante a CPI do sistema carcerário, o deputado João Batista estava conosco, ouvimos uma frase das mais marcantes na Delegacia de Furtos e Roubos de Belo Horizonte, onde um preso me interpelou dizendo assim: deputado, você conhece o inferno? Eu disse assim: não conheço, mas dá para imaginar? Eu falei com ele: vamos lá, ué, acho que é possível. Ele falou: pois bem, aqui dentro nós estamos alguns degraus abaixo do inferno. Alguns degraus abaixo do inferno. Essa é a caracterização real e concreta do que é a questão prisional em nosso estado. E talvez a gente poderia, e muitos tentam fazer isso, tentam fazer análises dizendo assim: isso é um sistema falido, isso é um sistema caótico. Eu sempre nego essas afirmações. Eu acho que esse sistema não é falido, não, e nem é caótico. É uma nova ordem que a gente não consegue imaginar, que gente de bem, que gente acostumado com outros espaços de vida, não consegue imaginar. E foi uma das constatações nossa na CPI carcerária, e nesse longo trabalho, publicamos agora um relatório sobre visitas em cadeias. Todo semestre a Comissão de Direitos Humanos publica o relatório das visitas, né? Mas eu sempre afirmo que esse modelo está dentro de uma lógica, dentro de uma ordem, sabe? Isso que é importante a gente saber. E que é a ordem de se ter a chamada indústria do preso. Preso hoje é uma indústria. Perversamente tem que ser entendido assim como tal, né? Então a gente vai vendo que as condições subhumanas, que a superlotação, onde nós temos em alguns estabelecimentos penais, e eu cito aqui a furto de veículos, eu vou citar mais próximo de vocês, a furto de veículos de Belo Horizonte, ou mesmo a furtos e roubo, onde o preso tem 32, 33 centímetros quadrados. Os espaços nas celas é pensado por metros cúbicos. Então você vê aquelas redes improvisadas, trançada muitas vezes com 2 ou 3 andares dentro do estabelecimento penal, 2 ou 3 andares, onde é comum, em muitos casos a gente encontra, de interno que quebra o braço por cair da rede. Eu me lembro que, não sei se o João estava nesse dia conosco, que a Comissão de Direitos Humanos, há 3 anos atrás, foi visitar a Delegacia de Furtos. Eu pedi que todos ficassem em pé junto com o João Leite, que todos ficassem em pé, ao mesmo tempo na cela, saindo da rede e saindo de beliches que tinham lá dentro há 3 anos atrás. Eles não conseguiram ficar todos em pé no mesmo espaço, porque em muitos lugares há até revezamento para dormir. Que for o xerife da cela, o que tiver fama de mal, fama de mais violento, esse até consegue dormir a noite inteira, mas os outros vão se revezando, ou não, ou tão comum que muitos se amarram até na cela. Mas esse modelo, onde a questão da tortura é permanente, não só como método de investigação,
mas para intimidação e para mentes adoecidas, né, que precisam sentir prazer na tortura com os outros. Vocês veem, por exemplo, há pouco tempo nós estávamos ouvindo o relato de tortura, em setembro do ano passado, de 5 menores, do delegado Marco Túlio Fadel. Ele torturava, e no momento que ele estava torturando no pau de arara as crianças de 13, 14 e uma de 16 anos, ele batia a cabeça na parede, ou batia a mão com força, e voltava, num movimento assim rápido, agredindo a sua vítima, sabe? E ficava toda hora batendo a cabeça como se fosse para ter mais ódio, mais raiva, ou sentir dor, talvez, partilhar talvez daquela dor que ele gostaria de estar sentindo no local daquela vítima dele. Então a gente vê que a tortura é uma constante. Só que ao mesmo tempo, esse sistema, ele acaba beneficiando muita gente. O João se lembra que na CPI carcerária, nós descobrimos em 97, que tinha estabelecimento penal, que os presos eram orientados para quebrar o estabelecimento de vez em quando, porque um delegado tinha uma empresa fantasma, que não estava em nome dele, que tinha um contrato de gaveta para fazer reforma no presídio. E não foi um ou outro caso não, foram várias denúncias. Nós descobrimos essa indústria do preso, que fomos convidar um detetive, que na época ganhava um salário mínimo e meio, em 97, que tinha 3 aviões, tinha uma fazenda em Imutaba, um detetive, que o pai era detetive, e que era um dos maiores proprietários de terra urbana em Contagem. Infelizmente, nós marcamos o depoimento do detetive, e estranhamente, uma semana depois, quando ele iria depor, deu uma pane, falta de combustível no avião dele, numa cidadezinha ali perto de Curvelo, em Imutaba, né? E ele faleceu. Ele tinha uma empresa de alimentação Paraty, que praticamente na época detinha o controle, né, dos serviços de alimentações em quase toda a região metropolitana. Então nós temos uma indústria do preso. Uma indústria do preso também, nessas condições subhumanas, que gera revolta, que provoca, para manter também um discurso de segurança pública, que se traduz muitas vezes num discurso contra os pobres, contra os excluídos, e aí a gente vê todo esse discurso sendo reforçado. Eu, há pouco tempo, ao visitar o primeiro distrito de Contagem, que são 2 celas, as mais apertadas possíveis, onde os presos, para fazer sua necessidade, a mesma marmita que ele come, é aonde que ele faz sua necessidade fisiológica. Para o preso que é faxina, jogar no vaso, porque o vaso é para o lado de fora das 2 celas, né? Onde nós vimos que mesmo naquela miséria toda, sabe, você tinha denúncias do preso de corrupção ali dentro, no fornecimento das marmitas, denúncias assim até de vendas, muitas vezes, de propinas, de vagas, né? Um disse que tinha sido oferecido uma vaga para ele, e não quis dizer o nome do policial, por R$5.000 para ele ir para a Dutra Ladeira. Então você tem toda uma indústria do preso, uma indústria do preso. Eu há pouco tempo estive no município grande de Minas Gerais, do interior, dia 11, no dia do advogado. Fui conversar com o diretor de penitenciária, e eu não falo o nome, porque nós estamos ainda investigando, onde ele descobriu estarrecido, que quem vende drogas dentro das cadeias, quem vende bebida, são agentes penitenciários. Então, por isso que a gente diz que tem uma indústria do preso. Por isso que a gente diz que tem uma indústria do preso. No ano retrasado, visitando a Dutra Ladeira, a pedido de familiares, eles informaram o seguinte: olha, tem aqui policiais pedindo propina, dizendo que vão nos devolver para a delegacia de furtos e roubos, se nós não arrumarmos R$500, era um grupo de 10 famílias, arrumarmos R$500 cada um para entregar esse policial. Então eu acho que a gente tem um modelo, que aparenta o caos, mas não é o caos, é uma nova ordem, é a ordem da indústria do preso, com toda uma estrutura de corrupção e de muitas questões equivocadas.
Eu até digo que nós vamos parar de pedir ao judiciário para interditar estabelecimentos penais. Eu comento que nós vamos levar o IBAMA agora, que baseado na lei de maus tratos dos animais, ele fecharia esses estabelecimentos penais todos, porque o animal, o bicho homem, não está tendo o mesmo tratamento que os animais têm no zoológico, ou que o IBAMA exige, sabe, no relacionamento e no trato com os animais domésticos. Hoje foi um pai de santo na Comissão de Direitos Humanos denunciar que eles estavam num serviço, numa encruzilhada, prestando um culto, e a polícia multou, foi lá, houve muita violência, os policiais militares, lá em Ouro Preto, e eles foram multados em R$500 cada um dos que estavam no culto, porque estavam dando de beber a um galo preto, que eles iam sacrificar depois para o trabalho dele. Então imagina o que acontece, porque estava dando cachaça para o galo. Agora, os católicos, os protestantes, para comemorar o Dia da Graça nos Estados Unidos, podem embebedar um peru, que isso não é crime, e eles no culto deles, então a gente vê se chamasse o IBAMA para isso. Agora, a gente tem algumas soluções falsas. Primeiro, há um medo, um terror na sociedade, e eu vou pular aqui muito, porque o João já está me dando tempo, que se fala do aumento da pena. Ah, tem que ser mais severo, por isso nós temos a lei de crime hediondo. Bandidagem a gente combate com rigor, quem é bandido tem que sofrer mesmo, porque fez isso, fez aquilo outro, né? E eu acho que é importante um discurso da pesquisadora Helena Singer, no artigo publicado Direitos Humanos em Volúpia Punitiva, onde ela diz assim: os discursos e as práticas sobre os direitos humanos não chegam à população sob forma de igualdade, felicidade e liberdade, mas sim de culpabilização, penalização e punição, integrando um movimento mundial de obsessão punitiva crescente. A lei dos crimes hediondos está dentro desse contexto, e hediondo é a lei, porque quando a lei de execução penal prevê a questão da progressão, é no sentido dos regimes levarem a um processo de adaptação. Então, você tem alguém condenado com crime hediondo, fica 2/3 preso, é colocado imediatamente na rua. Tanto que a lei de crimes hediondos não reduziu, em hipótese nenhuma, a violência, né? E aí a gente vê que não é aumento de pena, mas a certeza da punição, o fim da impunidade, é que realmente vai gerar um processo civilizatório. E aí a gente tem que ter claro uma coisa, que muitas vezes, aquilo que dizia Nelson Hungria, o grande jurista, as penitenciárias são pós-graduação do crime. Essa que é a grande questão. As penitenciárias são pós-graduação do crime. Eu acho que penas alternativas com controle da sociedade, penas substitutivas da liberdade, seriam muito mais interessantes num processo que a gente quisesse que fosse civilizatório. Uma outra solução que é apresentada é a privatização. Vamos privatizar. Se o preso pagar pela sua pena, se a família pagar, e aí nós sabemos, o modelo, sobre algumas experiências frustrantes nos Estados Unidos, que não levou a solução nenhuma. E a gente sabe, se você realmente levar à privatização, que tipo de preso que tem condições de pagar a sua estada na prisão. Se 92% dos presos no Brasil não têm condições, dependem da justiça gratuita, depende da defensoria pública, que precisa de mais apoio, mais incentivo, porque cada dia está mais sucateada, e eles cuidam, além das causas dos pobres em geral, né, Júnia, de 92% dos internos do sistema carcerário. Então, a tese da privatização não é solução para isso. Nós propomos, concluindo, deputado João Batista, olha, hoje soluções é defender para a violência e para a questão prisional uma política de respeito e de resgate aos direitos humanos. Só com direitos fundamentais à saúde, educação, moradia, segurança pública, respeito aos direitos individuais, né? Uma polícia cidadã, é que nós vamos conseguir realmente parar de estar alimentando os nossos presídios, cada vez com mais e mais gente dentro dos presídios. E dentro dos presídios, também uma rigorosa política de direitos humanos. A gente vê hoje um modelo da APAC,
que chega a 95% de recuperação. Isso são dados da CPI carcerária comprovados. É uma tese de mestrado de uma professora de São Paulo, que analisou o caso de São José dos Campos, que mostra que o modelo é a PAC que é a solução. Agora, o que a gente vê é que falta, naqueles que estão no poder, em Minas Gerais, um modelo alternativo. Muitas vezes tem discurso, até a PAC hoje se tornou um discurso de exportação, o modelo da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, mas que na prática não é assumido. A solução de grandes presídios não é solução, de cadeiões não é solução, né? Na realidade, a gente tem que recuperar aquilo que diz a lei de execução penal, que o preso tem que estar próximo de sua família, próximo do seu meio social. Temos que recuperar uma lei estadual que estabelece 170 presos por estabelecimento penal, que é a norma da ONU sobre o tratamento de questão degradante de prisioneiro do sistema carcerário. Então, a gente vê o seguinte, é importante a gente ter claro que hoje a solução a esse modelo prisional vem da sociedade civil. 19 cidades implantaram o modelo APAC, cerca de mais 50 cidades estão discutindo em Minas Gerais. A gente vê que para superar essas visões equivocadas e realmente avançar no sentido de se criar um sistema carcerário mais humano, a gente tem que inovar na questão do modelo. E eu digo mais, a nossa sociedade só vai ser humana o dia que resolver algumas questões limites e centrais para essa sociedade, como a questão psiquiátrica, a questão hospitalar e a questão do sistema carcerário. É isso que vai medir a humanidade dessa sociedade. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao deputado Durval Ângelo pela sua corajosa e, acima de tudo, coerente fala. Nós passaremos em seguida ouvir o pronunciamento do Dr. Jaime Ferreira Lopes, bacharel em Direito e Filosofia, chefe de gabinete da deputada Maria do Carmo Lara, e aqui representando a nossa deputada Maria do Carmo Lara. Com a palavra, Dr. Jaime Ferreira Lopes. Boa tarde a todos e todas aqui presentes nesse seminário. Cumprimento aqui o Dr. Luiz Flávio Sapori, secretário adjunto de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, companheiro Durval Ângelo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e nosso moderador João Batista de Oliveira, subsecretário de Direitos Humanos. A deputada federal Maria do Carmo Lara deveria estar aqui para proferir a sua reflexão nesse instante sobre o tema em debate, mas em razão de uma agenda de campanha não prevista e não programada para hoje, impediu dela que ela pudesse estar aqui e me pediu que a representasse. E eu vou pedir a permissão a todos para me ater ao texto que fizemos a quatro mãos, até para a gente poder controlar o tempo, né, que já foi diminuído em razão aí dos atrasos que houveram. Então, vou ficar preso aqui ao texto, até para ser fiel ao pensamento da deputada Maria do Carmo Lara. Ao longo do século XI, a pena privativa de liberdade passa a ser o principal instrumento de controle do sistema penal e começa a se desenvolver a noção de que a punição é o mesmo que a prisão. Com base neste conceito, alimenta-se ainda hoje a ideia absolutamente equivocada e mistificadora que a criminalidade pode ser controlada com a justiça criminal e com a construção de mais prisões. Douglas Hurst, antigo ministro da Justiça inglês, costumava dizer que as prisões são, de fato, uma maneira muito cara de tornar as pessoas piores. É necessário, então, que questionemos abertamente a sobrevivência dos próprios presídios nas sociedades contemporâneas, isto é, o modelo de gestão, a estrutura física e organizacional que temos dos presídios hoje. Longe das punições corporais e dos suplícios que caracterizaram o sistema medieval,
caberia ao sistema penitenciário contemporâneo organizar um processo de execução penal que extrapolasse o caráter meramente retributivo, ou seja, repressivo, e que fosse dirigido para a reeducação dos condenados. Esta foi a intenção explícita de todos os reformadores penais e é o objetivo claro e central da própria Lei de Execuções Penais no Brasil. É preciso compreender, entretanto, que todo o processo de execução penal está povoado por elementos extrajurídicos que terminam por se sobrepor aos limites fixados pela sentença. É nesta lacuna que se realiza concretamente a experiência da prisão. O poder de julgar, então, é conferido amplamente a todos aqueles que, de uma ou de outra forma, se vinculam ao sistema e ou se relacionam com os detentos. Desde os guardas até os psiquiatras, psicólogos e técnicos responsáveis pelos laudos, todos passam a emitir juízos sobre a conduta dos presos, sobre sua verdadeira adequação às normas da instituição e, sobretudo, se são capazes, entre aspas, de cura. Surge, então, uma técnica prisional dividida em múltiplos saberes, da arquitetura à psicologia. O tratamento do preso, a definição de periculosidade ou de recuperação, a classificação do tipo de conduta prisional, o deslocamento, a segurança, a alimentação, o trabalho, tudo passa a ser dependente de uma posição entendida como técnica ou mesmo científica. Este aparato todo, não obstante, mal consegue encobrir seu estranhamento diante da realidade irredutível de cada um dos seres humanos sob o seu comando. Os presidiários são, portanto, rigorosamente fenômenos desconhecidos desta imensa burocracia punitiva que, salvo exceções bastante localizadas, é incapaz de reconhecer e encontrar os excluídos sob sua tutela. Isto posto, neste primeiro momento, vamos passar então a refletir sobre o tema propriamente dito, que é a questão dos espaços físicos, organizacionais e estruturais do sistema penitenciário brasileiro. Eu vou saltar aqui alguns dados que seriam importantes, mas até Durval já citou alguns deles, provavelmente o doutor Sapori também poderá mencioná-los. Vou entrar diretamente na questão das penitenciárias brasileiras. Não é novidade nenhuma que as condições de detenção e prisão no sistema carcerário brasileiro violam os direitos humanos, fomentando diversas situações de rebelião, onde, na maioria das vezes, as autoridades agem com descaso, quando não com excesso de violência contra os presos. A Constituição Federal prevê em seu artigo 5º, inciso 49, a salvaguarda da integridade física e moral dos presos, dispositivo raramente respeitado pelo nosso sistema carcerário. Segundo os dados do IBGE de 1994 sobre a situação carcerária em nosso país, dos 297 estabelecimentos penais existentes no Brasil até aquela data, 175 se encontravam em situação precária e 32 em construção. A população carcerária girava naquela época em torno dos 130 mil presos, dos quais 96,31% eram homens e 3,69% eram mulheres. Quanto aos motivos da detenção, 51% dos presos cometeram furto ou roubo, 17% homicídio, 10% tráfico de drogas e o restante outros delitos. O mesmo Instituto, o IBGE, divulgou nesta pesquisa que 95% dos presos são indigentes e 97% são analfabetos ou semi-analfabetos. A reincidência na população penal é de 85%, o que demonstra que as penitenciárias não estão desempenhando a função de reabilitação dos detentos. As causas de tanta desigualdade dentro das prisões brasileiras são já conhecidas por nós, e o companheiro Durval já elencou algumas delas. Falta de recursos para oferecer dignidade aos detentos, seja por meio de melhores condições de saúde, higiene e espaço dentro das instituições prisionais.
Mas vamos aqui a alguns tópicos que transformam nossas cadeias em verdadeiras fábricas de desumanidade. O primeiro dele, já citado também por Duval, que é a questão da superlotação. Estima-se que a capacidade de nossas penitenciárias é de aproximadamente 60 mil vagas. A população carcerária em nosso país hoje está em torno de 170 mil internos, verificando-se que ainda faltam 110 mil vagas para comportar de forma mais humana todo este contingente. Como este excesso precisa ser relocado de qualquer forma, cada vaga está sendo ocupada em média por 2,8 presos. Nesse sentido, o Brasil carece hoje de pelo menos 150 novos presídios para aliviar a pressão das demais penitenciárias existentes. Entretanto, esses dados não são confiáveis, pois alguns setores extraoficiais que trabalham de perto com o sistema carcerário afirmam que algumas vagas vêm sendo ocupadas por cerca de 5 ou 6 presos, o que configura nossas cadeias como depósitos de presos. A superlotação gera os mais preocupantes efeitos, como promiscuidade, falta de higiene, etc. Em alguns estados, devido à superlotação das delegacias de polícia ou pequenas cadeias públicas, muitas mulheres são colocadas em celas masculinas e muitas vezes terminam estupradas. Se lembrarmos que algumas celas possuem apenas 12 metros quadrados, que muitas chegam a comportar 6 presos sentados ou em pé ou de pé, a situação passa de grave a gravíssima. As prisões brasileiras encontram-se, portanto, abarrotadas, sem as mínimas condições dignas de vida, contribuindo assim mais para desenvolver o caráter violento do indivíduo e seu repúdio à sociedade que ele acusa de tê-lo colocado ali. Um outro aspecto, a falta de higiene e de assistência social. Muitos presos estão submetidos a péssimas condições de higiene. As condições higiênicas em muitas cadeias são precárias e deficientes, além do que o acompanhamento médico inexiste em algumas delas. Quem mais sofre pela carência de assistência médica são as detentas, que necessitam de assistência ginecológica. Além disso, muitas penitenciárias não possuem sequer meio de transporte para levar as internas para uma visita ao médico ou a algum hospital. Os serviços penitenciários são geralmente pensados em relação aos homens, não havendo assistência específica para as mulheres grávidas, por exemplo. Sanitários coletivos e precários são comuns, piorando as questões de higiene. A promiscuidade e a desinformação dos presos, sem acompanhamento psicossocial, levam à transmissão de AIDS entre os presos, muitos deles sem ao menos terem conhecimento de que estão contaminados. Muitos chegam ao estado terminal sem qualquer assistência por parte da direção das penitenciárias. Isso sem falar em tantas outras doenças que afetam a maioria dos presos, sem que eles recebam tratamento adequado, é o que atesta relatórios internacionais sobre a situação dos presos no Brasil. Além disso, esses mesmos relatórios constatam que muitos não recebem qualquer assistência visando prover suas necessidades básicas de alimentação e vestuário. Muitos sofrem com frio, outros acabam se molhando em dias de chuva e permanecem com uma roupa molhada no corpo, causando doenças como gripes fortes e pneumonias. Para diminuir esta escassez, muitos guardas são subornados por parentes dos detentos, que lhes providencia mais comida e roupas em troca de dinheiro. A possibilidade concreta de um acompanhamento médico adequado evitaria que certas situações de maus tratos, espancamentos e outras violências contra os encarcerados ficassem sem a devida apuração e sem o devido socorro. Um outro ponto é a falta de acesso à educação e ensino profissionalizante. Uma antiga máxima popular diz que mente vazia é a oficina do diabo. Este provérbio não poderia ser mais adequado quando se trata da vida carcerária. O indivíduo privado de sua liberdade e que não encontra ocupação entra num estado mental onde sua única perspectiva é fugir. O homem nasceu para ser livre, não faz parte de sua natureza permanecer enjaulado. Algumas raríssimas cadeias ainda oferecem certas condições que superam a qualidade de vida do preso se estivesse do lado de fora. Ainda assim, o sentimento de liberdade sempre é maior e mesmo estas cadeias
acabam vivenciando rebeliões e fugas. Preso que não ocupa seu dia, principalmente sua mente, é um maquinador de ideias, a maioria delas ideias muito ruins. A grande maioria dos indivíduos presos não tiveram melhores oportunidades ao longo de suas vidas, principalmente a chance de estudar para garantir um futuro melhor. Nesse sentido, o tempo que despenderá atrás das grades pode e deve ser utilizado para lhe garantir estas oportunidades que nunca teve, por meio de estudo e, paralelamente, de trabalho profissionalizante. Além de ajeitar as celas, lavar corredores, limpar banheiros, etc., os detentos precisam ter a chance de demonstrarem valores que muitas vezes encontram-se obscurecidos pelo estigma do crime. Existem casos de detentos que demonstram dotes artísticos, muitos deles se revelando excelentes pintores de quadros e painéis de parede, além de habilidades com esculturas, montagens, modelagens, marcenaria, etc. Estas artes deveriam e devem ser incentivadas, pois é uma forma de ocupar o preso, distraindo-o e aumentando sua autoestima. É a chance de mostrar a ele de que existe a esperança de uma manhã melhor, além das grades que o separam do mundo exterior. A visão acerca do criminoso é que, a partir do delito, ele se torna um indivíduo à parte da sociedade, e que seu isolamento dentro de uma prisão significa a perda de toda a sua dignidade humana, devendo por isso ser esquecido enquanto pessoa humana. E ignora-se que os direitos humanos valem para todos, sejam criminosos ou não. Infelizmente, no Brasil, a vida das pessoas pobres ou criminosos tem menos valor. O tempo está se esgotando. Seria interessante, além da gente fazer essa radiografia da realidade do sistema penitenciário no Brasil, e fazendo essa radiografia, dá a impressão que tudo é muito ruim. Na verdade, não é só isso. A gente sabe também de experiências que estão sendo realizadas, experiências exitosas que deveriam ser modelos, né, para a mudança da estruturação de todo o sistema penitenciário no Brasil. Evidentemente que aqui em Minas Gerais nós temos aí a referência de Itaúna, que me parece inclusive vai estar na mesa seguinte aqui, né? A experiência de Itaúna com o modelo e o método APAC, método esse que já tem implantação em vários outros municípios aqui no estado de Minas Gerais, com sucesso, né? E que, portanto, deve merecer de todas as autoridades brasileiras essa atenção no sentido de ampliar essas experiências, tornando, portanto, as nossas penitenciárias o espaço da reeducação, né, e da recuperação daqueles que foram privados de sua liberdade. Eu não vou me ater a essas experiências, porque me parece que elas já vão ser objeto de análise no painel e no debate seguinte, apenas salientando essa importância de poder utilizar esse método APAC na reforma, né, de todo o sistema penitenciário do Brasil. Até porque os princípios que adotados pelo método, pelo modelo APAC, são muito importantes, como o da redução da diferença entre a vida na prisão e a vida livre, da participação da família e da comunidade no processo de ressocialização do preso e do oferecimento de educação moral, assistência religiosa e formação profissional do preso. Por último, eu queria só encerrar esta exposição fazendo referência até, de certa forma, polêmica posição do ministro da Justiça nesta semana, no que diz respeito à reforma, né, da lei dos crimes hediondos, né? Eu acho que, do meu ponto de vista, essa proposição já deveria ter sido posta há muito mais tempo, porque essa lei, além de inconstitucional, e todos nós sabemos disso, ela não necessariamente representa, né, a diminuição da criminalidade, né? E a gente sabe também de como que ela, muitas vezes, a nivela por baixo, né, sem dar, inclusive, as condições
para que aqueles que passam por situações levadas do crime possam realmente ter, né, por parte da lei, todo o universo que possa levar, inclusive, essas pessoas a se recuperarem, e não nivelar, inclusive, aquele criminoso, periculoso, realmente, que deveria ter um tratamento diversificado daquele que comete, muitas vezes, crimes de menor de potencialidade. O ministro, ao final, nessa reunião que realizou em Brasília semana passada, ele anuncia, o governo federal anuncia a construção de 5 presídios federais, o trabalho na área de capacitação de agentes penitenciários, a reformulação do Departamento Penitenciário Nacional, que é outro aspecto importantíssimo, a contratação da Caixa Econômica Federal para acompanhar a execução dos convênios de repasse de verbas para os estados, bem como a proposta do uso das parcerias público-privadas, que o Durval, inclusive, de certa forma, fez uma crítica aqui, né? E, na verdade, essas proposições, sabemos que elas não vão solucionar os problemas, mas, de certa forma, já é uma pequena luz que se acende no final do túnel, né, diante do gravíssimo quadro em que nós nos encontramos do sistema penitenciário brasileiro. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Jaime Ferreira, representando a deputada federal Maria do Carmo Lara. Eu faço uma consulta aqui ao doutor Luiz Flávio Sapori. Nós temos 3 perguntas para o deputado Durval Ângelo, que terá que se retirar ao longo de sua fala. Possivelmente ele não conseguirá ouvir toda a sua apresentação. Portanto, o senhor concorda que ele responda essas 3 perguntas, para nós não privarmos a nossa plateia aqui das perguntas formuladas ao deputado Durval Ângelo. Portanto, por favor, deputado. Aqui tem outro aqui. Olha, eu peço desculpas, mas há 8 meses a coordenação do evento tinha me convidado para a atividade de 12h30 às 13h30. Depois de 13 às 14h30. E a gente acabou começando aqui às 14 horas, e essa atividade que eu vou presidir agora da Comissão de Direitos Humanos. A primeira pergunta é clássica, né? Se direitos humanos somente, né, dá apoio público somente ao cidadão infrator, por entender a polícia como braço armado do Estado, né? Se nós damos apoio à vítima, né? E principalmente ao funcionário que está trabalhando na área de segurança pública, esse discurso é reincidente, né? Direitos humanos é para defender bandidos, direitos humanos realmente é para passar a mão no preso na cadeia. Olha, uma pergunta dessa pode carecer, talvez, de uma necessidade de esclarecimento, né? Talvez por desconhecer o que são direitos humanos, mas também perguntas como essa carregam muito de preconceito e que se existe sobre direitos humanos. Primeiro, direitos humanos tem um conceito de universalidade, não distingue ninguém. O segundo, o conceito da indivisibilidade, já definido pela Conferência Mundial de Teherã em 68, 93, a Conferência Mundial de Viena de Direitos Humanos, o princípio da indivisibilidade. Então, você não tem como separar direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais, de direitos individuais, né? Agora, é importante que o que sai público que a comissão faz no jornal, eu não sou dono de jornal, e nem editor. O que o jornal pauta para a notícia é outra coisa. Hoje, por exemplo, tem atividades da Comissão de Direitos Humanos com refugiados, na área de saúde, com moradia, com sem terra, e eles não são bandidos, né? Não são criminosos. Só que isso muitas vezes não é notícia. Isso não é, na questão do judiciário, essa questão... Do idoso, um trabalho grande com a questão do idoso, aqui está o João lembrando aqui. Agora, quem vai pautar isso no jornal? Se é notícia para ter divulgação. Agora, bandido tem direito também, está preso na cadeia, crime hediondo, tem direito. A Constituição Federal tira dele o direito de ir e vir, e em alguns casos o direito político,
mas ele tem direito à saúde, tem direito à educação. Então, eu acho que pode até ter alguém que trabalhe com direitos humanos, que carregue algum preconceito com relação à polícia, ou com relação a algum agente público, né? Não tem sido a nossa postura, e a postura de muita gente que atua nos direitos humanos. Direitos humanos é questão de superação da barbárie na sociedade, isso é fundamental. Ou nós queremos uma sociedade que resgate os direitos humanos, uma sociedade onde prevalece a barbárie. A Luciana fez algumas perguntas sobre saúde, e tem uma outra sobre saúde do preso albergado. Olha, a questão de doenças infecto-contagiosas, o Jaime falou alguma coisa, só que em Belo Horizonte, a doutora Luciana participa de uma equipe da Prefeitura de Belo Horizonte, que é pioneira no Estado, que visita os estabelecimentos penais, prestando assistência à saúde aos internos. Isso é muito importante, melhorou muito a questão da saúde. Agora, chega-se em muitas delegacias, muitas vezes não tem apoio, nem para ter uma cadeira ou uma mesa para sentar. Estão atendendo internos em pé, porque tem policial que acha que também é luxo o preso ter atendimento à saúde, e muitas vezes não trata como deveria tratar essa equipe. Tivemos agora alguns casos de tuberculose na delegacia de furtos e veículos. Há uma estatística da população carcerária em São Paulo, nós não temos ela aqui ainda não, que 40% da população das penitenciárias são soro positivo, e de vez em quando aí muitas surto de alguns tipos de doença, principalmente as ligadas à questão da pele, micose, esse troço todo é muito comum em muito estabelecimento penal. Mas Belo Horizonte tem uma equipe que está trabalhando com seriedade, e via SUS, via o trabalho do Sistema Único de Saúde, que eu acho que é importante isso também, que o Sistema Único de Saúde tem que ter como clientes também a população carcerária. Nós agradecemos ao deputado Durval Ângelo e convidamos a fazer uso da palavra professor Luiz Flávio Sapori, secretário adjunto de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, pesquisador pleno da Fundação João Pinheiro, doutorando em Sociologia pela IUPERJ, mestre em Sociologia pela UFMG. Com a palavra, professor Luiz Flávio Sapori. Boa tarde a todos. Manifesto mais uma vez minha satisfação de participar novamente, né, do seminário promovido pelo Conselho Regional. Já tive a oportunidade de fazê-lo em anos anteriores. E nesse primeiro momento ressaltaria minha satisfação em ver, se me permite dizer, a comunidade dos psicólogos mineiros da região sudeste, brasileiros, cada vez mais envolvidos e preocupados com a questão prisional. E devo dizer sinceramente a vocês que essa inserção mais ativa, né, dos psicólogos tem sido e é um dos caminhos mais alvissareiros em termos de maior profissionalização e de humanização do sistema prisional brasileiro. Então, manifesto a minha alegria de ver a forma madura e respeitosa como vocês têm discutido o tema, e se inserido de uma maneira mais ativa na busca de soluções de problemas. E é nesse sentido que eu vou direcionar minha fala. Minha fala vai ser mais propositiva, da mesma maneira que o Jaime. Eu acho que nós temos que superar um momento muito denuncista da realidade brasileira. Nós conhecemos muito bem nossos problemas, sabemos muito bem, é a hora da gente buscar soluções, encaminhar soluções, né? Se me permitem uma expressão forte, peço já desculpas, é a hora de acabarmos de ficar lambendo nossas próprias feridas, é a hora de curá-las, de realizar. O momento brasileiro, a nível federal e a nível estadual, é um momento de ação, de política pública, de bons projetos, de capacidade de realização, né? A denúncia é importante, a denúncia é fundamental, mas o proselitismo, ele é absolutamente alienante e absolutamente leva-nos a uma inanição em termos de ação. Sob esse ponto de vista, eu vou defender um argumento muito objetivo para vocês, para que a gente possa refletir de maneira mais sincera sobre a realidade brasileira. A pena de prisão ou a pena privativa de liberdade no Brasil, sob o meu ponto de vista, não está falida. É prematura e perigoso o discurso nacional que começa a tomar conta do debate público, de que devemos abrir mão das prisões, que não devemos investir no sistema prisional,
que devemos sim investir em modelos outros que a gente muitas vezes nem sabe bem quais são. O que está falido, sob meu ponto de vista, é um certo modelo de gestão da pena de prisão, o que é diferente. Criticar esse modelo de gestão é pertinente, adequado, devemos fazê-lo o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, buscando o aprimoramento do modelo, e não simplesmente dizer que ele não presta, que ele está falido, que ele não serve para nada. Me parece um discurso perigoso, equivocado e altamente danoso para a segurança pública. Leva a uma reorientação de investimentos na área, muito perigoso, e é exatamente o abandono do sistema prisional brasileiro na década de 90, por parte dos sucessivos governos federais, que levou a essa situação caótica que tem sido denunciada aqui todos os dias, todos os anos, que a gente não cansa de ouvir. Superlotação, problemas da saúde, problemas de falta de condição básica, foi exatamente em função da falta de investimento no sistema, causada por uma concepção equivocada de que o sistema está falido. O problema, volto a dizer, não é o instituto da prisão, estrito sensu. O problema é a gestão da prisão, ou da forma que se faz a gestão do modelo prisional. Esse é o argumento que eu quero defender aqui com vocês. E começo a defender o argumento falando de penas alternativas, fundamentais, um dos institutos legais mais importantes criados pela sociedade brasileira na década de 90, né, Jaime? Fundamental, representou um avanço substantivo no modelo de execução penal no Brasil, ampliamos a capacidade de aplicar as penas restritivas de direitos. Hoje, a legislação brasileira é muito boa, reconhecida internacionalmente. O problema persiste ainda na própria capacidade de aplicação, de um lado, do Poder Executivo, de conseguir garantir o monitoramento da pena alternativa. Esse é um problema que a gente ainda tem, é fiscalizá-la, e o outro lado é ainda uma certa consciência dos juízes brasileiros de aplicá-la com mais intensidade. Ou seja, mas são caminhos que, se analisarmos durante os últimos 10 anos, avançamos substancialmente. Substancialmente. Temos um grande caminho a percorrer. Podemos certamente aplicar as penas restritivas de direitos em mais de 30% ou 40% ainda da população de criminosos que podem ser condenados ou vir a ser condenados no Brasil. O que abre, então, uma perspectiva ampla. É o que nós estamos, por exemplo, fazendo em Minas Gerais. Aí vamos falar concretamente de ações. Existe em Minas Gerais um projeto de acompanhamento das penas alternativas. Em pouco mais de um ano e meio, foram acompanhados mais de 2.300 pessoas cumprindo penas básicas, principalmente de prestação de serviço à comunidade. Um projeto barato, simples, de uma aplicabilidade social enorme e, principalmente, esse é o meu principal argumento, as penas alternativas são um grande instrumento, se bem aplicada, de prevenção da criminalidade. A pena alternativa é fundamental na manutenção dos vínculos sociais do infrator com a comunidade, com a sociedade, facilitando a sua reinserção social e evitando a reincidência. Mais do que evitar a reincidência, em certos perfis criminológicos, a pena alternativa é fundamental para evitar a consolidação de carreiras criminosas, que o indivíduo ingresse num patamar mais violento e mais sofisticado de criminalidade. É por isso que hoje, aqui no Estado, ela é fundamental. Ela existe em 3 municípios, em 3 comarcas, vamos ampliá-la para mais 10. Nossa meta nos 2 próximos anos é que as penas alternativas atinjam mais de 10 mil apenados em Minas Gerais, que já seria superior à própria população prisional do Estado, penitenciária do Estado, facilitando esse crescimento. Entenderia, inclusive, Jaime, que é um debate que pode se fazer a nível federal, do Ministério da Justiça financiar mais diretamente os governos estaduais no monitoramento das penas alternativas. Me parece um equívoco, um erro estratégico hoje do DEPEN, de financiar apenas o judiciário. Não, se eu quiser hoje mandar um projeto para Brasília para financiar e monitorar as penas alternativas, eu não tenho condição, porque as linhas de financiamento são apenas para os tribunais de justiça. Eu acho que é um debate que nós podemos fazer com as bancadas federais, inclusive de Minas. Me parece um erro estratégico, parece um equívoco, entendendo que é a justiça que vai monitorar as penas. Tudo bem, mas eu entendo que o Poder Executivo Estadual tem um papel relevante no monitoramento das penas alternativas, e deve fazê-lo.
Fica com uma proposta, inclusive uma sugestão para debate a nível nacional, uma própria provocação, o próprio Ministério da Justiça, ao DEPEN, de repensar essa diretriz que hoje vigora. Bom, se a pena alternativa é tão importante, por que ela não pode substituir a prisão? Por uma razão muito simples. Ela é adequada para um perfil de criminoso. Ela funciona para um perfil de infrator leve, que cometeu infrações que agridem de maneira limitada a vida social e a vida coletiva. Indivíduos que não estão ainda inseridos e motivados de maneira mais intensiva para a carreira criminosa. Por isso que a pena restritiva de direito tem funcionado muito bem no Brasil e no mundo de maneira geral, para infrações como infrações de trânsito, para pequenos furtos, pequenas lesões corporais. Para esse perfil criminológico, a pena alternativa é fundamental. E vamos ampliá-la. A pena alternativa não funciona para o assaltante. A pena alternativa não funciona para o homicida contumaz. A pena alternativa não funciona para o traficante. Ela não funciona para o indivíduo que vive do roubo de cargas. A pena alternativa não funciona para o crime do colarinho branco. Seria ingenuidade queremos aplicar penas alternativas para criminosos que vilipendiam de alguma maneira o dinheiro público. Ou seja, sob esse ponto de vista, o instituto da pena privativa de liberdade, da prisão em estrito senso, continua a ter valor. A análise que o Jaime fez aqui histórica é muito importante, apontou bem, Jaime, como a pena de prisão surgiu no contexto histórico ocidental e como ela representou avanços em relação ao que prevalecia no século XVIII, no século XVII, no mundo ocidental. O que de alguma maneira tem deteriorado a pena de prisão é exatamente a sua má gestão, que gera na prática o quê? O que tanto o deputado como o Jaime já chamou atenção aqui, a superlotação, que gera incapacidade de atendimento das demandas dos presos, que gera situações esdrúxulas de amontoados de criminosos em 30 centímetros, como bem destacou aqui o deputado. São essas situações que nós já estamos ouvindo há muito tempo e há muitos anos no Brasil, e que definem em boa medida a realidade das grandes cidades brasileiras, dos grandes municípios brasileiros, já há alguns anos. Ou seja, essa realidade que a gente olha e vê, é isso que eu estou chamando a atenção para o debate. Ver a furtos e roubos, ver a tóxicos, ver o palmital, não significa que a pena de prisão está destruída. Significa que aquilo ali é um absurdo, que aquele criminoso não devia estar ali, naquelas dependências físicas. Ele devia estar onde? Ele devia estar numa casa de detenção provisória, numa cela adequada, digna, com atendimento médico, num espaço adequado, minimamente digno. Ou seja, a superlotação prisional, como é o caso de cadeias públicas, a gente não deve confundir superlotação de cadeia com penitenciária, que é outro erro do debate nacional. As penitenciárias brasileiras, de maneira geral, não estão superlotadas. Geralmente prevalece nas penitenciárias brasileiras um preso por vaga, um preso por cela, geralmente. As prisões, as cadeias públicas e os distritos policiais é que estão absolutamente superlotados. E são unidades de presos provisórios. O que é isso? O preso flagrado, o preso que está aguardando o julgamento, o preso com preventiva decretada. Essa a realidade que é a mais caótica, por exemplo, aqui em Minas Gerais. É vaga para esse tipo de preso que nós necessitamos. É pela falta de investimento que temos situações como a da furtos e roubos, como a tóxicos do Palmital, como a de Sete Lagoas. Sugeriria visitar a cadeia de Sete Lagoas, que é absurda, indecorosa, vergonhosa para princípios básicos de humanidade, como de outras situações do interior de Minas e do Brasil. Situações como essa, então, definem o que, enquanto parâmetro de política pública, sob o meu ponto de vista? Abandonar a pena de prisão? Não. Vamos aplicar a pena de prisão de uma forma séria, correta. Como? Investindo na abertura de unidades prisionais para abrigar tanto o preso sentenciado quanto o preso provisório. Precisamos principalmente de unidades prisionais para presos provisórios, senão eu não consigo esvaziar distritos policiais, não consigo. Não tenho como tirar um preso hoje da furtos e roubos e colocar em algum outro lugar, não há lugar para ele, não tem, falta vaga, e vaga se constrói,
E como é que se constrói vaga? Construindo presídios, seja de 200, seja de 400, seja de 800 presos. Nós optamos aqui por um presídio a curto prazo de 800 vagas na região metropolitana, que não vai resolver o problema, mas que vai diminuir o problema em alguns distritos. Outro aspecto, nós devemos profissionalizar a gestão prisional. Abrir vagas só não basta, nós precisamos melhorar o atendimento ao preso, e principalmente começando do agente penitenciário. Quem tem que ser concursado, tem que ser qualificado, tem que ter motivação para o trabalho, tem que ser valorizado. Eu não estou preocupado apenas com o preso, eu também tenho que preocupar com o agente público que lida com o preso. Não podemos inverter a lógica de prioridades. Não teremos um preso bem tratado com um agente penitenciário sem a devida qualificação, sem a devida motivação, sem um treinamento minimamente competente. E é isso que nós temos que fazer e começamos a fazer. Por isso que a guarda penitenciária é fundamental, sendo implantada, e que vai, de alguma maneira, aos poucos, ocupando o espaço das unidades prisionais. Esse é um caminho que me parece fundamental, da mesma maneira que investe nas oficinas do trabalho, das oficinas de reinserção social, principalmente em parceria com as entidades não governamentais, como bem lembrou aqui o Jaime. O poder público sozinho não é mais capaz de lidar apenas com o sistema prisional. A parceria com a sociedade civil, com as entidades religiosas, com as ONGs, é fundamental, por exemplo, no processo de ressocialização. Eu diria que as entidades governamentais, e principalmente religiosas, têm uma capacidade de ressocialização muito maior do que qualquer secretaria de Estado, qualquer ministério, qualquer agente público. Então, esse tipo de parceria é fundamental. Isso é parceria público-privado. Isso é parceria público-privada. Isso não é privatização. Isso é, de alguma maneira, o Estado não abre mão também da sua tarefa, da sua responsabilidade. O Estado compartilha algumas tarefas com a sociedade civil. E também pode compartilhar com a iniciativa privada, sim. Entendemos hoje em Minas Gerais, por exemplo, em consonância até com o governo federal, estamos pensando da mesma maneira, que a parceria público-privado deve também caminhar para a iniciativa privada, para empresários que queiram, por exemplo, construir presídios, numa capacidade definida, eles constroem, montam a infraestrutura, assumem a custódia interna e a parte de atendimento médico, ou principalmente de alguns atendimentos específicos, mediante contrato e convênio assinado. E o poder público estadual ou federal assume o quê? Assume a direção da unidade em boa medida, fica nas mãos do governo, a guarda das escoltas e das guaritas, melhor dizendo, das escoltas fica com o governo. Essa é a proposta que começamos a discutir aqui em Minas Gerais, que está se espalhando, inclusive, em outros estados brasileiros, como é o caso do Paraná, é o caso do Rio Grande do Sul, é o caso da Bahia, e o próprio governo federal já sinaliza para isso, o que não me parece um bom caminho alternativo. Isso não é privatização, eu discordo de todo o argumento que fala que isso é privatização. Não é. Quem fala que privatização desconhece a legislação da parceria público-privado, desconhece o que está se pensando em implementar. E terceiro lugar, como alternativa, fortalecimento de experiências inovadoras, como a experiência das APACs. Vejo aqui o desembargador Joaquim, um ardoroso e um respeitoso defensor do modelo. Ele sabe muito bem como as APACs têm tido cada vez mais legitimidade no debate nacional, principalmente estadual, e do governo estadual, ao contrário do que disse o deputado Val Ângelo. Nós não estamos fazendo proselitismo em torno das APACs. Lamento que ele não esteja aqui para poder dizer na cara dele esse tipo de coisa. Na verdade, as APACs estão sendo sim fortalecidas. O que o governo está dizendo é o seguinte: as APACs são uma ótima alternativa, não são a solução. Não existe a solução do sistema prisional. Se alguém acha que descobriu qual é a melhor maneira de lidar com um criminoso detido, eu vou bater palmas. Se alguém no Brasil acha, ou no mundo, descobriu a fórmula milagrosa de lidar no processo árduo e complexo de ressocialização do criminoso, esse merece o prêmio Nobel. Ninguém no Brasil pode arguir essa capacidade, eu diria, essa prepotência. Alguém que diz que tem a solução, eu diria, está sendo prepotente. E se não tem a solução, nós temos várias soluções. Nós temos vários modelos, várias experiências. E o que nós entendemos é, vamos experimentar todas elas. Vamos dar a possibilidade de que as várias experiências sejam viabilizadas.
É o que nós acreditamos. É por isso que as APACs entram aí como uma ótima alternativa. Mas transformar todo o sistema prisional mineiro em APACs é um equívoco, é um erro. É impossível isso ser viabilizado. É impraticável por uma série de razões que podemos discutir ao longo do debate. E, por fim, não adianta nada disso se não tiver dinheiro, se não tiver recurso financeiro para investimento e, principalmente, para o custeio. É o dinheiro para comprar o papel higiênico, o sabonete, a comida, a roupa do preso, dinheiro para pagar o salário do agente. E o problema básico brasileiro é investimos muito pouco no sistema prisional. Gastamos muito pouco comparativamente ao tamanho das nossas demandas. Conclusão, vemos o caos, vemos a crise e dizemos o sistema não funciona. É óbvio que não tem como funcionar se o gerimos mal, se o gerimos de forma inadequada e se investimos pouco e mal nele. É nessa maneira que nós estamos vendo hoje, eu particularmente, e o governo estadual, a questão do tema prisional. Muito obrigado pela atenção, vamos ao debate. Nossos agradecimentos ao secretário Luiz Flávio Sapori. Nossa próxima mesa já está atrasada, teremos que encerrar em poucos minutos. Eu gostaria de ler algumas perguntas aqui. Se no albergue não há recurso para a manutenção dos detentos, por que levar detentos de regime semiaberto para ficarem em regime fechado no albergue? Sem tratamento, se não são atendidos pelo SUS, o detento tem que se virar para adquirir os seus medicamentos. Uma outra aqui, a toda a mesa, gostaria de saber como são efetuados os processos no Brasil quando são cometidos crimes por crianças e ou adolescentes. Eles são julgados em tribunais tais como os adultos? Existe alguma alternativa de tratamento para eles, como a APAC? Estou intrigada, estou lendo um livro, Gritos no Vazio. Uma pergunta aqui também. São tantas que não vai dar para ler, nós faremos a leitura das que estão aqui até agora e passaremos para o secretário Sapori. Ao secretário Luiz Flávio Sapori, como podemos acompanhar pela mídia, palestras e outros eventos? Luiz Flávio Sapori é um defensor dos presídios, inclusive da construção de outros. Como o próprio há pouco disse, o modelo não está falido, e sim é mal administrado. Por outro lado, temos um modelo que já provou a sua eficiência, a APAC, por exemplo. Então, eu gostaria de ir passando, farei a leitura de mais alguns. Para o doutor Sapori, porque até o momento o Estado de Minas insiste em ver as penitenciárias apenas como uma penitência, preocupando-se principalmente com a segurança, porque os cargos de diretoria são ocupados por pessoas que nada entendem do assunto, porque os técnicos são tão desvalorizados, principalmente os psicólogos que recebem salários inferiores aos dos agentes penitenciários, na proporção de 1 para 2, porque não há investimento em capacitação e aperfeiçoamento profissional. Então, eu gostaria de solicitar ao secretário Sapori que fizesse um comentário sobre todas elas, nós não temos mais tempo, e como presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu gostaria também, não foi dito aqui, não foi falado, não deu tempo, sobre a arquitetura das prisões, que é uma coisa importante, é uma coisa que era importante para ser discutido. Eu gostaria, secretário Sapori, de merecer um comentário seu também, de um assunto que já surgiu, tanto no Conselho Municipal quanto no Conselho Estadual que eu presido, que é a questão de crianças, bebês amamentando, acompanhando as mães presidiárias que estão em situações inadequadas, e não tem como. Em Belo Horizonte existem 23 crianças na penitenciária Estevão Pinto e não consegue separar essas crianças, elas estão cumprindo pena junto com as mães. Então, gostaria de merecer um comentário seu a respeito, para que nós possamos fazer o encerramento. E nos desculpe as outras perguntas, nós repassaremos ao secretário. Bom, ótimas questões. Em relação ao albergue, o albergue, ele tem alguns albergues em Minas, o de Belo Horizonte, ele não é para abrigar o regime fechado, sabem muito bem, é para o regime aberto, onde o preso, o condenado, está, na verdade, dormindo lá e uma série de atividades profissionais ou outras durante o dia. Isso que deveria acontecer. Se não está acontecendo, é um problema de gestão interna, teria que ver. As informações que me chegam, à cúpula da secretaria, a princípio, a gestão vai seguir uma certa normalidade.
se há problemas de distorções de funcionários, distorções do perfil do criminoso que está indo para lá, do detento, do regime semiaberto, isso me parece que são erros graves, são erros de gestão. Isso devem ser apontados, denunciados, para que a gente possa tomar providências. Sugeriria a quem está apontando isso, poderia, mesmo que anonimamente, escrever uma carta ou me procurar na secretaria, isso não vai ter problema. Será muito bem recebido para a gente poder, para que eu possa entender o que está acontecendo, né? Lamentavelmente, eu não tenho, muito menos o doutor Agílio Monteiro, tem condições de acompanhar diariamente o que se passa na unidade. Por isso que é fundamental a escolha do diretor, como alguém chamou bem a atenção aqui. O diretor é, de alguma maneira, o funcionário de confiança de que tem posições de comando para lidar no dia a dia na gestão do sistema, no trato com os presos, no trato com os funcionários. Essa afirmação de que os diretores são incompetentes, vou entender que é uma afirmação pessoal, uma avaliação pessoal, respeito. Não é assim que nós entendemos. O critério que o doutor Agílio Monteiro tem utilizado para escolher os diretores das unidades são critérios muito rígidos. É verdade que ainda tem prevalecido diretores de formação policial, são ex-policiais, é verdade. Agora, eu interpreto isso como um grande desafio, não apenas de Minas, mas brasileiro. Nós estamos precisando ainda formar profissionais capacitados para gerir as unidades prisionais. Há sempre, de alguma maneira, o receio de escolher quem vai gerir uma unidade. Porque a gestão de uma unidade, sabemos muito bem, envolve uma capacidade de interlocução desse diretor com o funcionário e com os detentos, mas envolve também uma capacidade do diretor para lidar com situações simples, mas complexas, de segurança. Eu diria que ainda, nós, profissionais das ciências sociais, eu me incluo, porque eu sou um sociólogo, estou falando aqui com psicólogos, talvez com alguns assistentes sociais, eu tenho defendido isso já há alguns anos e percebo, e tenho defendido isso no âmbito do governo, e nas conversas com o próprio doutor Agílio, que já é hora de darmos espaços para alguns profissionais das ciências sociais assumirem a direção de unidades. Devo dizer que isso não está longe de acontecer. Eu devo dizer que nós já temos hoje um corpo técnico, eu visualizo isso cada vez mais. O próprio doutor Agílio Monteiro, à medida que conhece melhor as unidades, conhece o corpo técnico, tem percebido isso. E eu diria para vocês que não vai demorar muito para que já comecemos a dar esse salto qualitativo também na gestão. Porque isso aí também entendo como um salto qualitativo de gestão. Ou seja, o monopólio do policial, do ex-policial na gestão prisional só se justifica, num primeiro momento, pela experiência profissional dele no lidar com o criminoso. Agora, psicólogos que estão trabalhando há 10, 15, ou agentes penitenciários, ou técnicos outros que estão lidando com o sistema há 10, 15, 20 anos, certamente estão mais do que nunca preparados para isso. Eu diria que, num certo momento, falta um pouco de audácia a nós, um pouco de ousadia, e um pouco de coragem para viabilizar isso. Mas vocês podem ter certeza que vocês têm no governo hoje um defensor dessa ideia. Alguém que tem constantemente colocado isso para debate público e para debate dentro do próprio governo nas interlocuções internas. Falta investimento na capacitação profissional, concordo plenamente. Temos ainda muito o que fazer na capacitação dos agentes penitenciários, de todo o corpo de profissionais da área médica, da área de assistência psicológica, da área meio. Nós temos problemas gravíssimos de ineficiência na gestão administrativa das unidades prisionais, o desperdício é enorme, as unidades são pouco produtivas, né? O nível de autossustentabilidade delas é pequena. Há muito o que fazer. E o que nós estamos fazendo concretamente? Iniciamos já no final do ano passado um processo de racionalização da gestão prisional em Minas Gerais. 3 delas já estão funcionando dentro do novo modelo de rotinas administrativas, com uma qualificação específica dos funcionários da área meio e da área fim, desde o agente penitenciário até seu diretor. Isso começou com as 3 recentemente inauguradas, e o modelo de gestão, que é uma parceria com o Instituto INDG, de uma instituição conhecida, fruto da Fundação Dom Cabral, é que está nos assessorando na formulação de uma metodologia de gestão prisional. É o que eu chamava a atenção, Jaime. Nós precisamos formar profissionais para gerir prisões, que passa a ser e tende a ser cada vez mais uma especialidade. E a tendência, eu devo dizer, a nossa tendência é começar a criar cursos de pós-graduação em gestão prisional. Nós precisamos de profissionais qualificados para gerir toda a atividade prisional, desde a segurança até a comida do preso.
Esse é o caminho que nós pretendemos seguir e já iniciamos. E, por fim, alguém pergunta do modelo APAC. Ressalto o que eu já disse antes. O modelo APAC é importante, nós o defendemos, mas nós não acreditamos que ele possa ser universalizado para todo o sistema. Não há como. Há limitações básicas, a começar do número de presos que podem ser atendidos numa unidade da APAC. O modelo funciona bem, o desembargador Joaquim pode confirmar, de 100, 150 presos, talvez no máximo. Acima disso, o modelo já sofre complicações, porque é um modelo de tratamento muito individualizado. Segundo, a demanda por vagas é enorme, o que supõe que a APAC depende muito, não do governo, não é um governo que cria a APAC. Quem cria a APAC é a própria sociedade civil que se mobiliza. Então, o governo não pode simplesmente chegar nos municípios e dizer, surge uma APAC. Ela tem que surgir de um amadurecimento da discussão local, de juízes, de lideranças empresariais, comunitárias, de associações, de profissionais liberais. Então, as APACs vão surgindo da maturidade da sociedade civil local, então, num ritmo próprio. O problema é, o ritmo de surgimento das APACs, não é possível acompanhar o ritmo de demanda que nós temos. Só em Minas Gerais nós precisamos, para ontem, de 12 mil vagas. Para a região metropolitana, nós precisamos imediatamente de 2.400 vagas para presos provisórios. Essa é outra limitação do modelo APAC. O modelo APAC é para o preso sentenciado. O preso provisório é um preso que não está em processo de ressocialização, ele está em preventiva, em uma prisão provisória, aguardando julgamento. Ele geralmente fica 30, 40, 60 dias e depois sai. Para esse modelo, é o Estado que tem que gerir mesmo, e são prisões necessariamente maiores. Me permite discordar daqueles que têm criticado a construção do presídio na região metropolitana, com todo o perdão, com todo o respeito pelos críticos. Nós precisamos, no mínimo, de 2.400 vagas. Se eu for construir presídio de 200 vagas, eu teria que construir, no mínimo, 12. O custo é alto, o dinheiro é curto, não temos dinheiro para isso. E onde nós vamos achar 12, 14 regiões da região metropolitana para abrigar presídios? Já está sendo uma briga enorme. A comunidade já não quer. Imagina se a gente fosse construir 14, né, desembargador Joaquim? Seria impossível. Falar em construção hoje de um presídio é como se falasse de algo do demônio em Minas Gerais e no Brasil de maneira geral. O que, volto a dizer, me parece um grave equívoco. Por fim, crianças e bebês, reconheço que é um problema grave, isso já chegou ao conhecimento da Secretaria, do Dr. Agílio Monteiro. Essa preocupação foi levada em documentos a ele e acredito que ele esteja tomando providências. Assume o compromisso público de voltar a esse assunto com ele, de, junto a ele, verificar em que medida providências estão sendo adotadas para lidar com esse problema, principalmente no presídio, na PIEP, né? Na Estevão Pinto. Mas o problema mais grave não é na PIEP. Quem conhece a PIEP sabe que a PIEP hoje é um presídio modelo no Brasil. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os discursos denuncistas que traçam, né, Jaime, o caos e não veem a realidade concreta. O problema não está na PIEP. A PIEP é uma prisão de bem administrado, digno, apesar dos problemas. O problema está no DI da Lagoinha, que tem 250 mulheres em situação vexaminosa. E por que elas estão lá? Porque não tem onde colocá-las. Faltam vagas, faltam presídios para abrigar aquelas mulheres. Aí, quando o governo fala que vai construir presídio, é criticado. Desculpe, eu não entendo mais nada. Nós agradecemos ao secretário e ao promover esse encerramento, eu gostaria só de comentar que, na verdade, o direito de amamentação é que foi reconhecido a essas crianças ficarem lá, porque muitos, inclusive, nasceram enquanto as mães estavam cumprindo a pena. Então, é uma questão que precisa ter pronunciamento, inclusive, da vara de execução, do juiz da vara de execução, uma discussão que está. E, por isso, como o tema hoje fala de arquitetura, então, eu me lembrei dos bebês. Aquela arquitetura de cela, os que estão descobrindo o mundo, estão traumatizados com aquela situação, e para desfrutar da companhia da mãe, tem que desfrutar daquele ambiente inadequado também. E termino, então, portanto, encerrando com o convite do NAVE, Núcleo de Assistência a Vítimas de Crimes Violentos, para um seminário amanhã, começa às 17 horas, lá na associação, no auditório da Associação Comercial, na Avenida Afonso Pena. É um
um trabalho da Subsecretaria de Direitos Humanos com o Governo Federal e a SOS, ONG SOS Racismo, que executora do projeto, que é um atendimento a vítimas de crimes violentos. Agradecemos a todos. Doutor João, só um... Para as suas despedidas, doutor Jaime Ferreira. Só um aspecto que o tempo não permite que a gente aprofunde, né? É um tema tão importante, são tantos os aspectos a serem aprofundados. Mas eu queria retomar um pouco, inclusive, a fala do ministro Tomás Basso, nessa semana, quando ele também, de certa maneira, responsabiliza o Poder Judiciário. Quer dizer, não é só uma questão que, evidentemente, a responsabilidade do Poder Executivo na questão de buscar formas de investir no sistema de tal forma, principalmente no que diz respeito a essa questão toda das novas vagas, até para poder humanizar um pouco mais, ainda que não solucionando, porque não vai solucionar definitivamente, mas humanizar um pouco mais a permanência do preso no sistema carcerário. Mas ele chama muito, e de uma forma, me parece importante, a responsabilidade do Poder Judiciário, que muitas vezes trata apenas da porta de entrada no sistema, mas e a porta de saída? Quer dizer, é preciso também que as varas de execução criminal possam funcionar de tal forma que, quantos presos estão, inclusive, já ainda no sistema prisional, quando, na verdade, já cumpriram as suas penas, mas continuam lá por causa de ter um problema da burocracia, né? Até para publicar isso e aquilo outro, e o preso vai ficando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e isso, evidentemente, que afeta todo o sistema. Então, eu acho que a fala do ministro responsabiliza, vamos dizer assim, o tripé, né, das ações, ou seja, a nível dos governos, seja ele o governo federal, e estadual e municipal, a nível da interseção com a comunidade, a participação, e a APAC é um exemplo disso, e o papel do Poder Judiciário, que reclama muito dos recursos também, mas também não dá a sua contribuição no sentido de poder ajudar a esvaziar os presídios e aí possibilitar que haja novas vagas e assim humanizar um pouco mais a cadeia. Eu queria, para finalizar, dizer que a questão do método APAC tem a sua importância também, porque tem uma característica de municipalização da execução penal, né? Se o município também não tem essa consciência, se o prefeito lá não tem essa consciência, não mobiliza a sua comunidade, não adianta querer impor, né, esse modelo, porque ele não vai funcionar. É preciso, então, haver essa conscientização do poder público municipal da importância desse modelo. Ele é limitado, mas ele é importante de ser implementado. Queria que, em nome da deputada federal Maria do Carmo Lara, agradecer a oportunidade de participação nesse debate, ao Conselho Regional de Psicologia, pelo convite feito. Infelizmente, em razão da campanha, ela disputa lá a eleição, não pôde estar presente e me pediu até para dizer àqueles que, porventura, estejam e residem no município, que se ela é eleita, ela acredita nesse modelo da APAC e pretende, com a consciência que ela tem também, de, se eleita, implementar o modelo da APAC no município de Betim. Nossos agradecimentos, e nós agradecemos principalmente a paciência, a tolerância aí dos integrantes da próxima mesa, que nós tivemos, infelizmente, que repassar o atraso em função da qualidade desse encontro, porque o atraso não aconteceu por acaso, aconteceu em função da qualidade dos debates anteriores. Muito obrigado a todos. Em seguida, passaremos à próxima mesa com outros integrantes e outro moderador. Muito obrigado. Nossos agradecimentos aos participantes desta mesa. Dentro de instantes, daremos início à mesa Construção Política da Identidade dos Presos.